Gente, estamos aqui na nossa live semanal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Martins. Todas as terças a gente tem uma live aqui às 7 horas da manhã que a gente conversa sobre vários assuntos. Aliás, todos os assuntos que a gente já conversou aqui, eles estão lá no YouTube, no meu canal. Então, se você quiser ver os assuntos que a gente já conversou, vai lá no canal no YouTube, Nutri Ana Paula Martins, que vocês encontram todas as lives. A live, ela não fica salva aqui no Instagram, mas ela sempre vai lá pro YouTube, que fica, eu acho que mais fácil de vocês estarem assistindo, tá? E fica uma organização mais fácil do que aqui no Instagram, tá? A live de hoje é sobre endometriose. Afinal de contas, a gente tá aí no mês de março, que é um mês de conscientização mundial da endometriose. Então, se vocês têm endometriose, conhece alguém que tem endometriose, fica aqui na live que a gente vai conversar. Se você não puder ficar até o final, ela vai lá pro YouTube, mas não deixe de ver essa live, que é muito importante, tá? Se vocês tiverem algumas perguntas, vão colocando aí nos comentários, que no final da live eu respondo, ou entre um assunto e outro eu vou respondendo, tá? São 176 milhões de mulheres no mundo com endometriose. 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. E o grande alerta que eu venho fazer para vocês, o primeiro grande alerta aqui da live, é que o diagnóstico, ele é muito tardio de endometriose, né? A mulher, ela vai descobrir que tem endometriose lá pelos seus 32, 35 anos. Isso porque, na maioria das vezes, essa mulher, ela negligencia os sintomas da endometriose, ela coloca para baixo do tapete esses sintomas da endometriose por N motivos, né? E os sintomas principais da endometriose é dor pélvica, é uma cólica muito forte, é dor no ato sexual ou depois da relação sexual. E aí, por vários motivos sociais, a mulher não quer faltar ao trabalho, a mulher não quer parar de trabalhar, ela tá numa fase produtiva da vida dela, ela fica tomando remédio e não liga para aquela dor que ela tá sentindo, não liga para aquela cólica que ela tá sentindo, né? Ah, é cólica, é normal. Ou então tem vergonha de falar pro teu parceiro que tá sentindo dor, né? E continua sentindo aquela dor e vai deixando aquele sintoma. E por que esse diagnóstico ele é feito de forma tardia, apesar dos sintomas aparecerem 5, 7 anos antes? Porque normalmente a mulher com 32, 35 anos, né, elas estão casando, estão querendo, né, começando a pensar em ter filhos, e aí ela vai começar a tentar ter filho, vai ver que não tá conseguindo ficar grávida, vai buscar o porquê, e aí quando vê, é endometriose. Então o grande alerta é esse. Se você tem muita cólica, se você tem dor ao urinar, se você tem muita dor pélvica, se você tem muita dor nessa relação sexual, vai buscar, porque pode ser uma endometriose. O diagnóstico ele é feito pelo médico através de exame ginecológico clínico, mas também exame laboratorial. A gente consegue identificar aí a endometriose, tá? Então, os principais aí sintomas da endometriose, como eu falei, é um sintoma de dor forte, mas existem mulheres que são assintomáticas, que não sentem nada. E é por isso também que esse diagnóstico acaba sendo muito tardio e a mulher só vai descobrir realmente por conta de uma infertilidade, né? Ela não consegue ter filho, vai investigar e tem endometriose, tá? Mas, afinal de contas, o que é endometriose, né? A endometriose é uma doença estrogênio dependente, uma doença de predominância estrogênica. E o que é isso, gente? É uma doença onde o estrogênio ele tá acima do ideal no nosso organismo. O estrogênio, lembra? É um hormônio que nós, homens, mulheres e homens temos, só que nós, mulheres, temos bastante estrogênio. Por quê? Esse estrogênio vai trazer nossas características femininas, ele que vai regular, junto com a progesterona, o nosso ciclo menstrual. Então, mulheres têm mais estrogênio que o homem. E as mulheres com endometriose acabam tendo um desequilíbrio na produção do estrogênio. Por isso que se chama uma doença estrogênio dependente, uma doença de predominância estrogênica. Mas é uma doença de caráter inflamatório e imunológico. Então, a endometriose é isso. É um desequilíbrio na produção de estrogênio. A gente tem muito estrogênio no corpo, levando a uma inflamação e a uma alteração imunológica. E o que acontece, gente? Vamos lembrar aqui do ciclo menstrual.
primeiro dia do nosso ciclo, estrogênio e progesterona eles estão baixos, né? A partir do terceiro dia do ciclo, a gente começa a aumentar o estrogênio, porque o estrogênio é aquele hormônio que prepara a mulher para uma possível gestação. E o que ele faz lá no nosso útero? Ele aumenta a camada interna do nosso útero, essa parte interna, ele vai aumentando para preparar o útero para uma gestação. E justamente essa camada interna do útero se chama endométrio, tá? E aí, se você não ficar grávida, esse endométrio descama e você menstrua. Só que nas mulheres com endometriose, esse endométrio ele volta e se expande, né? Toda vez que essa mulher menstrua, esse endométrio que tinha que descamar e ir embora pela menstruação, ele volta e se expande e vai parar no intestino, vai parar no ovário, vai parar nas trompas, e essa mulher sente muito dor, porque é um tecido que vai inflamando todas essas regiões, tá? E aí por isso que se chama endometriose, é uma doença de inflamação desse endométrio, tá? Que essa mulher que não engravidou, esse endométrio descamou, ele voltou e foi aí se expandindo para todos esses lugares, beleza? E daí, qual é o tratamento convencional hoje da endometriose? É o bloqueio hormonal com o uso de contraceptivos, porque o que se pensa? Se eu não menstruo, esse tecido não volta e eu melhoro todo esse quadro inflamatório. Porém, existem mulheres que não podem fazer bloqueio hormonal, mulheres que querem engravidar ou mulheres que têm alguma questão com anticoncepcional não pode usar esse bloqueio hormonal. O que ela usa? O que se faz? A cirurgia, né? Para diminuir essas lesões da endometriose. Só que, gente, a endometriose, ela não tem cura. Tanto o bloqueio hormonal como a cirurgia é um procedimento de controle da endometriose, né? E daí, como que a nutrição enxerga isso? Não adianta a gente controlar uma doença, a gente tem que tratar uma doença, tá? Então, é muito importante que mulheres com endometriose tenham um acompanhamento nutricional também, porque é importante a gente entender a base e a causa do problema da endometriose. Não adianta a gente estar fazendo somente um bloqueio hormonal, porque essa mulher continua com endometriose, ela continua com processo inflamatório no organismo. Não adianta uma cirurgia para retirada das lesões. Para muitas mulheres, a cirurgia vai ser importante, principalmente para mulheres que querem engravidar, né? Mas é importante lembrar que uma cirurgia de endometriose, ela não resolve o problema, porque esses focos de endométrio, eles podem voltar. Por isso que uma mulher que tá com dificuldade de engravidar e faz a cirurgia da endometriose, ela tem que logo em seguida já fazer já começar a tentar engravidar ou já fazer uma fertilização, porque esses focos de endométrio, eles podem voltar. Então, veja, dentro do tratamento convencional, a gente faz o controle. A visão da nutrição é justamente entender a causa do problema e atuar nessa causa do problema, melhorando todo esse ambiente inflamatório dessa mulher. Não é porque você controla que você está melhorando todo o aspecto inflamatório. Essa mulher com endometriose, ela sempre vai ter a endometriose, não tem cura. A gente pode trabalhar a remissão da endometriose controlando esse processo inflamatório, mas a gente só consegue fazer isso através dessa visão um pouco mais integral do corpo dessa mulher e não só um controle, beleza? Então, o que a nutrição pensa? Como a nutrição trabalha essa mulher com endometriose? Primeiro, qual é o básico? É uma doença que você tem um excesso de estrogênio, é uma doença de caráter inflamatório e imunológico. Então, o que a gente tem que fazer? Eliminar, estimular a eliminação desse estrogênio que não está acontecendo, para reduzir essa inflamação e melhorar essa parte imunológica dessa mulher, tá? Quem elimina hormônio no nosso corpo? É o nosso sistema de eliminação. Quem é o nosso sistema de eliminação? Nosso sistema de detoxificação. Fígado, intestino e rim. Então, os principais órgãos que eu tenho que olhar nessa mulher com endometriose é fígado e intestino principalmente, que são os órgãos que trabalham toda essa eliminação
do estrogênio. E junto com esse processo da gente estimular a eliminação do estrogênio, já que é uma doença de excesso de estrogênio, eu tenho que melhorar o quadro inflamatório dessa mulher com endometriose. Por quê, gente? Porque a mulher sente dor. Então, se eu melhoro a inflamação, ela diminui a dor. E é uma mulher que tem uma alteração imunológica importante, então eu tenho que olhar para a parte imunológica também. Então, veja, é um processo muito amplo de tratamento e não apenas de controle hormonal. Então, é o que eu sempre converso com as mulheres com endometriose. Primeiro, investiga os sintomas, porque normalmente eles aparecem muito tempo antes, todos esses sintomas que eu relatei de dor. E segundo, você pode sim ter necessidade de fazer um controle com hormônios, mas o tratamento da base tem que acontecer. Se você não melhora a base, todo o resto não, você fica comprometido. Isso por quê, gente? Porque uma doença estrogênio dependente é uma doença de excesso de estrogênio. E não é só endometriose que você pode desenvolver. Você pode desenvolver mioma, você pode desenvolver câncer de mama, você pode desenvolver câncer no teu útero, você pode desenvolver nódulos na tua mama, tá? Então, uma mulher que tem predominância estrogênica é uma mulher que tem muita celulite, por exemplo. Então, tudo que eu tô falando aqui na live, ela pode ser aplicada em mulheres, por exemplo, com histórico de câncer de mama na família, em mulheres com câncer de útero na família, em mulheres com muita celulite, em mulheres com mioma, porque são mulheres estrogênio dependentes, são mulheres com predominância estrogênica, beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa em eliminar esse excesso de estrogênio, o primeiro órgão que o estrogênio chega para ser eliminado é o fígado. Então, o fígado dessa mulher tem que estar perfeito. A grande questão é que muitas mulheres desenvolvem endometriose por conta de uma alteração genética no fígado, que a gente chama de polimorfismo, alteração, né? O polimorfismo é uma mutação genética no fígado, onde uma enzima que participa dessa eliminação desse hormônio não funciona corretamente. Essa enzima se chama glutationa S-transferase, tá? Então a gente precisa fazer com que essa enzima funcione. E daí muitas mulheres vão precisar de um olhar mais cuidadoso para esse fígado, né? E como que a gente cuida do fígado? Primeiro de tudo, eliminando toxinas. Então, mulheres com endometriose têm que ficar longe de toxinas ambientais. O ideal é que consuma a maioria, quase que 100% dos alimentos de forma orgânica, tá? Fique longe de cigarro, poluentes ambientais como beber cafezinho no copo plástico, beber chá no copo plástico, aquecer comida no micro-ondas em pote plástico, colocar comida quente no pote plástico. Então você tem que ficar longe desses contaminantes ambientais. Prestar atenção na maquiagem, no produto produto que você coloca na tua pele, né, que seja o máximo natural possível. Para quê? Para que você evite todos esses contaminantes ambientais. Não adianta tratar do fígado de forma que você só toma suplemento para o teu fígado se você não elimina as toxinas, tá? É importante essa mudança de hábito mesmo de vida, beleza? E alguns suplementos acabam melhorando toda essa questão hepática. Um dos mais importantes para o fígado é o NAC, que é o N-acetilcisteína, porque ele potencializa a ação dessa enzima que não funciona muito bem, tá? E aí, para mulheres com endometriose, o ideal é o N-acetilcisteína em torno de 600 miligramas 3 vezes ao dia. A dosagem é um pouquinho maior do que a gente usa em outras condições, tá? Ácido fólico é importante. Comer bastante vegetal verde escuro. Comer bastante vegetal amargo, é rúcula, é agrião, é escarola, é chicória, tá? Importante para essa mulher tomar ervas, tomar chá de ervas amargas, então cavalinha, dente de leão, chá verde, né, que é rico em picalulatequinogalato, tá? É importante para essa mulher, tá? Então, primeiro órgão que a gente tem que prestar atenção é o fígado nas mulheres com endometriose, para a gente fazer o quê? Trabalhar a eliminação desse estrogênio. Então, o estrogênio que está em excesso, ele vai chegar no fígado. Quando o fígado está ótimo, esse estrogênio vai se transformar numa substância solúvel, que vai lá para a tua bile e essa bile vai para o intestino. E aí, o que acontece, gente? Quase que 100% das mulheres com endometriose
elas têm um quadro de desbiose intestinal, desequilíbrio intestinal, porque elas têm um aumento de bactérias chamadas protobactérias, que são bactérias ruins no intestino. E daí não adianta o estrogênio chegar no seu intestino se ele não é bem trabalhado, se ele não vai ser eliminado. Porque o que acontece? Para o estrogênio ser eliminado, ele tem que ter, no seu intestino, tem que ter um pool de bactérias chamado estroboloma, tá? O que essa bactéria faz? Ela pega esse estrogênio, conjuga esse estrogênio e manda embora. Se você tem um quadro de desequilíbrio intestinal, se a mulher com endometriose normalmente tem um aumento dessas protobactérias, que são bactérias ruins, você já tem um quadro de desbiose. Ou seja, esse estrogênio não vai embora. E aí o que acontece? Ele volta para o sistema. E aí você alimenta ainda mais essa predominância estrogênica. E daí vocês estão entendendo que não adianta você ficar tomando só hormônio para tratar endometriose, que isso não é tratamento, é controle. Que você tem que melhorar a eliminação desse estrogênio. E para melhorar essa eliminação, você tem que cuidar do teu fígado e cuidar do teu intestino. E daí quando a gente olha uma mulher que tem endometriose e a maioria delas tem esse aumento dessas protobactérias e a gente mexe aí num equilíbrio intestinal, a gente está mexendo em que nessa mulher? No teu arcabouço imunológico, na base do sistema imunológico, né? E é por isso que muitas mulheres com endometriose acabam desenvolvendo, por exemplo, uma doença autoimune. Não é incomum encontrar mulheres com endometriose, com Hashimoto, com rosácea, com psoríase no consultório. Não é incomum encontrar mulheres com endometriose com alterações alérgicas, com dermatite, tá? Por quê? Porque você está mexendo em todo o quadro imunológico dessa mulher. É muito incomum encontrar mulheres com endometriose evoluindo para um hipotiroidismo. Por quê? Não é no intestino que a gente absorve vitaminas e minerais? E a glândula da tireoide é uma glândula que precisa de muitas vitaminas e minerais. E ela acaba desenvolvendo um hipotiroidismo por uma deficiência de vitaminas e minerais, tá? Então veja só, gente, se a gente não cuida da base do problema, outros problemas vão se desenvolvendo, tá? E aí você que é leigo, você não tem noção por que de repente você evoluiu para um hipotiroidismo. Por que de repente seus anticorpos tiroidianos estão altos? É porque você não cuidou da base do problema. Beleza? Então é muito importante que vocês entendam isso. Que endometriose, a gente tem que trabalhar excesso de estrogênio. Tem que eliminar o estrogênio. Como? Potencializando o fígado, potencializando o intestino. Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Então é um trabalho lento, tá? E quando a gente pensa em dieta para endometriose, alimentação para endometriose, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, uma dieta com aspecto anti-inflamatório. Por quê? É uma doença inflamatória. Quando a gente pensa uma dieta anti-inflamatória, a gente tem que eliminar tudo que inflama. Açúcar, farinha branca, álcool, corante, adoçante. Então, tudo que inflama, a gente tem que tirar. E colocar alimentos anti-inflamatórios, tá? Em especial, mulheres com endometriose tem que tirar a carne vermelha, tá? Pelo menos reduzir a carne vermelha. O ideal seria tirar a carne vermelha. Por quê? Carne vermelha aumenta esse quadro inflamatório e essas protobactérias que estão em um número excessivo no intestino das mulheres com endometriose acabam se alimentando dessa carne vermelha e se multiplicando ali, tá? Então, o ideal é tirar a carne vermelha. O ideal para a endometriose é, claro, a gente olhar de forma individual essa mulher, porque a endometriose ela vai se expressar de forma diferente em cada mulher, mas uma dieta com estilo mediterrâneo, boas, né, gorduras boas, muito vegetal, muito legume, muita fruta, muitos grãos, tem que estar na dieta da mulher com endometriose. Uma dieta onde a gente pode ciclar períodos de uma dieta mais vegetariana, plant-based, para uma dieta vegana, tá? E se essa mulher tem alterações intestinais importantes, como
síndrome do intestino irritável, trabalhar com o Low FODMAPs, tá? E o que acontece, gente? A questão intestinal na mulher com endometriose é muito importante, porque não é só uma alteração ali de desbiose intestinal, desequilíbrio intestinal. O próprio endométrio pode se... A própria endometriose, o foco de endometriose, pode ficar ali no intestino dessa mulher. E aí tem muita dor, né? Essa mulher normalmente com endometriose tem muita alteração intestinal, com constipação, por exemplo, e ela tem muita dor. E a gente tem que trabalhar todo esse quadro inflamatório de diminuir esses focos de endometriose no intestino, tá? E aí essa mulher que tem alteração intestinal é uma mulher que a gente tem que olhar com mais carinho, né? E aí por isso que uma dieta mais vegetariana, uma dieta FODMAPs pode ser interessante. É muito comum mulheres com endometriose terem hipersensibilidade ao glúten e até evoluírem para uma doença celíaca. Então, a retirada do glúten também é importante nessas mulheres com endometriose, tá? E daí, gente, bem, se tiverem alguma pergunta, vão colocando aqui, tá? Para eu ir olhando devagarinho. Vamos falar aqui de suplementação para endometriose. O que a gente usa de suplementação? Da mesma forma da dieta, que tem que ser olhada de forma individualizada, tem algumas dietas, tem algumas mulheres que vão ter que fazer uma dieta vegana durante muito tempo, outras uma estratégia FODMAPs durante muito tempo, tem outras que a gente só vai ciclar as estratégias nutricionais, mediterrânea, com plant-based, com FODMAPs, depende da mulher. Mas é importante que vocês entendam que a dieta tem que ser uma dieta anti-inflamatória, tá? Tirar açúcar, tirar farinha branca, tirar álcool, tirar corante, beleza? Tirar a carne vermelha, tá? Quando a gente fala de suplementação, também a suplementação tem que ser olhada de forma individualizada. Não adianta eu falar aqui dos suplementos e vocês saírem comprando todos esses suplementos, porque cada mulher vai precisar de um, tá? Pensando no quadro de melhora de dor, tá? Porque é o que mais as mulheres com endometriose reclamam, de dor, né? É uma dor muito intensa. O que a gente tem aí para melhorar a dor dessa mulher com uma ação anti-inflamatória? Ômega 3, tá? E o ômega 3, ele é muito importante na endometriose, mas tem que ser um ômega 3 especial, um ômega 3 com muito EPA, tá? O ômega 3, ele é DHA e EPA. É muito comum a gente encontrar ômega 3 com uma quantidade equilibrada de EPA com DHA. Muitos têm muito DHA, tá? Mas para mulher com endometriose tem que ser um ômega 3 com muito EPA, beleza? Eu não lembro de todas as marcas aqui. A marca que eu lembro hoje, eu procurei aqui em casa, mas está no consultório, é a da Vital Atman. Tem uma linha do ômega da Vital Atman que ele é rica em EPA, é até escrito EPA, EPA, tá? Então, o ômega 3 é importante para trabalhar essa endometriose, aí vai depender de muita mulher, mas em torno de 3 gramas dia, tá? Melatonina, gente. Já passou a fase da melatonina ser hormônio do sono. Gente, meu seguidor... parou, tá? Ninguém vai ficar falando aqui melatonina é hormônio do sono. Ela não é só isso, tem muito mais, tá? Talvez o principal aí, o nome, vamos colocar assim, o primeiro nome da melatonina é hormônio do sono, mas tem outros nomes, tem outros sobrenomes que são importantíssimos. A melatonina é um hormônio antioxidante e anti-inflamatório. E tem muito receptor de melatonina no útero da mulher. E ela tem um efeito analgésico, tá? A maioria dos estudos com melatonina na endometriose coloca uma dose de 10 miligramas, mas isso é um exagero, porque no estudo você não tem a associação de outras ações, né, de outras estratégias, não tem a ação da dieta na mulher, tá? Então a gente pode usar uma dosagem um pouco mais baixa. 3 miligramas é uma dose legal para estar usando com melatonina associada às outras estratégias, tá? Mas melatonina, ela tem um efeito analgésico muito importante na mulher com endometriose. Tem um fitoterápico chamado Pinospinaster, que tem uma ação na melhora da dor também, que é o piconogenol, tá? E aí a dose vai variar de mulher para mulher. A gente trabalha aí com alguns ativos para melhora do quadro
hepático, né? A função detox. Então, o NAC, como eu falei para vocês, 600 miligramas 3 vezes ao dia é importante. Trabalhar com alguns chás mais amargos. Chá mais importante, boldo, cavalinha, dente de leão, unha de gato e o chá verde. O chá verde é muito importante, não só por ele ter uma questão do amargo, ele é rico em pK-glucatequino-galato, que é importante também para detoxificação hepática, pelo menos 3 vezes ao dia, ou fazendo rodízio com esses outros chás que eu falei para vocês, tá? Importante, melhora do quadro intestinal, né? Melhorar toda essa mucosa intestinal. Colágeno hidrolisado para melhora do reparo intestinal. A curcumina é importante não só para medida anti-inflamatória, mas também para o intestino, tá? A curcumina, que é um ativo da cúrcuma, tá? Para muitas mulheres a gente vai ter que usar de forma isolada, não adianta só colocar na comida, beleza? O gengibre também é muito importante, tá? Para melhora desse quadro intestinal. O uso de probióticos, né? De lactobacilos para essa mulher, para melhorar toda essa microflora intestinal. Mas é muito importante que vocês entendam, gente, que o suplemento para mulher com endometriose, ele é coadjuvante à dieta. A dieta é essencial para essa mulher melhorar todo esse quadro inflamatório, tá? Deixa eu ver. Esqueci de falar de um suplemento. O resveratrol. O resveratrol tem estudos maravilhosos na melhora da dor na endometriose. O ideal é que seja manipulado. Existem alimentos aí ricos em resveratrol, né? A uva, a semente de uva, já tem farinha de semente de uva, a goiaba, nozes, tem resveratrol. Mas para melhora da dor, a gente tem que trabalhar numa concentração grande e aí o ideal é que seja manipulado, tá? A gente tem como fazer na manipulação, mas existe um produto chamado Resveramax da Pura Vida, que é bem legal, tá sendo usado também, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui de suplementação. A gente pode fazer o indol 3-carbinol, que é um ativo presente nas brássicas. Então, mulher com endometriose, é importante que consuma aí brócolis, couve-flor, rúcula, agrião, que é rico em indol 3-carbinol, ou fazer suplementação também de indol 3-carbinol, tá? Deixa eu ver aqui. A Gilze perguntou os melhores horários para tomar o chá. Você pode tomar pela manhã, fazer um rodízio de chás, né? Tomar esse chá pela manhã, tomar o chá à tarde, tomar um chazinho à noite, tá? 3 vezes ao dia, pelo menos. A curcumina você pode tomar no almoço. Assim, a cúrcuma, para ser absorvida, o ideal é que esteja num ambiente oleoso, tá? Ou junto com a piperina, né? Que é a pimenta. Os suplementos hoje de curcumina, ele já vem no meio oleoso, tá? Ele já vem em cápsulas oleosas. Então, qualquer horário que você tomar pode ser. Mas, se você conseguir tomar no almoço, melhor ainda, tá? Uma questão importante que eu não falei para vocês são as vitaminas do complexo B. Muitas mulheres com endometriose acabam tendo uma alteração genética, um polimorfismo genético, numa enzima chamada MTHFR, que é uma enzima que participa do processo de metilação, tá? E aí prejudica também a eliminação desse estrogênio. E as vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12, melhoram todo esse processo de metilação junto com a betaína. Então, para algumas mulheres a gente vai estar usando. E a gente consegue perceber isso principalmente num exame chamado de homocisteína. Naturalmente, uma mulher que tem polimorfismo nessa enzima, a homocisteína dela é mais alta, tá? E é muito comum a gente encontrar em mulheres com endometriose a homocisteína mais alta. E é importante trabalhar com essas vitaminas do complexo B. Então, veja, gente, é complexo o tratamento, né? Então, se você tem endometriose ou conhece alguém que tem endometriose, que acha que é normal só usar um chip de gestrinona, ou só tomar um contraceptivo, ou acha que fez uma cirurgia de endometriose e tá curada, não tá. A endometriose não tem cura, a gente tem como remissão e a gente tem que controlar todo esse processo inflamatório, porque eu, como disse pra vocês, gente, uma mulher com predominância estrogênica é uma mulher que tem grandes chances de ter câncer de mama, câncer de útero, ter mioma, ter nódulo de mama. Então a gente precisa cuidar desse processo inflamatório e imunológico, tá? É uma mulher que tende a ter aí doenças autoimunes. Então a gente tem que cuidar
toda essa base aí que não está sendo vista no tratamento convencional, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui para vocês. Falei de todas as ervas. Uma erva que eu não falei aqui foi a sálvia. É bom fazer o chá de sálvia também ou colocar ela na comida, beleza? Gente, 7h32. Eu poderia ficar horas falando aqui de endometriose, porque tem aspectos da endometriose que eu não falei aqui, que são importantes que a gente trabalhe. Um dos aspectos é o emocional, tá? Mulheres com endometriose acabam tendo uma desregulação, por exemplo, da serotonina, que é um neurotransmissor que deixa a gente mais tranquila, mais feliz. Por isso que mulheres com endometriose são mais ansiosas, são mais deprimidas, são aquelas mulheres que sofrem demais, né? São as mulheres com endometriose, aquelas mulheres que tudo sente, tudo fica magoada por conta dessa queda dessa serotonina. A gente não falou desse aspecto emocional que é importante das mulheres com endometriose, né? Então tem muita coisa para se falar de endometriose, né? Falar de processo de detoxificação, que é importante. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui, que a gente vai falando durante a semana, coloca aí no direct. Eu vou estar colocando no feed aí da semana várias informações sobre endometriose, coloca nos comentários, manda pra mim, que a gente vai conversando aí durante a semana, beleza? Gente, se cuida. A live, ela vai ficar lá no YouTube amanhã, mas no final do dia ela já tá lá no YouTube, se vocês quiserem rever algum pedacinho dela ou passar pra alguém que não tenha visto, que você conhece que é endometriose, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bom dia, tá bom? Beijo, tchau!